Bom, boa noite novamente para todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica, um pouquinho não, a gente vai falar boa parte, tá? O que é, aqui no início do estudo da termodinâmica, a gente vai falar muito sobre as máquinas térmicas, tá bom? O que é uma máquina térmica? É uma coisa que a gente, lembra que a gente está lidando com os gases, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Maria Fumaça, vocês se lembram daquele trem movido a vapor? Então a gente tem ali, imagina um caldeirão de água, está sendo fervido, né? E esse vapor vai mover um motor, tá bom? Um rotorzinho ali. Essa imagem aqui, ela era ilustrada, ela era animada, mas aí aqui na apresentação ela ficou fixa, ficou parada. Mas esse daqui se movimenta, ele vai para frente e vai para trás, vai para frente e vai para trás, dando movimento, tá? Então é um motor. E aqui a gente tem o motor de uma geladeira, onde a gente pega o ar quente e transforma em gelado, o ar quente em ar gelado. Aí é o sistema inverso, a gente está comprimindo. Aqui a gente está trabalhando com a expansão dos gases, tá bom? Imagina que você tem um sistema simples, tá? A gente tem ali água, vapor, move alguma coisa que aciona o movimento de algo, tá? Na geladeira é um compressor que a gente tem. A gente comprime esse ar, que fica mais gelado, volta para a geladeira, tá bom? Então, aqui a gente está lidando com as máquinas térmicas, onde tem motor de carro, refrigeradores, tá bom? Bastante coisa que a gente usa. A gente tem as nossas usinas termoelétricas, não podemos esquecer, fazendo uma ligação com a geografia. Então, aqui na termodinâmica, a gente vai lidar com isso, vai estudar isso, o uso dos gases para poder transformar energia térmica em energia mecânica, tá bom? É esse o estudo que a gente vai fazer, tá? Só para contextualizar vocês. Se alguém tiver alguma pergunta no decorrer da aula, é só mandar aqui no chat que eu vejo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso relembrar para vocês é quando a gente transforma em energia mecânica, o que eu quero dizer com energia mecânica? Eu quero dizer com movimento, tá? Expandir, comprimir, deformar. E isso daí é o nosso conceito de trabalho. Na mecânica, vocês já passaram por isso, e eu só vou relembrar para vocês e aplicar por o que eu quero, tá bom? Que no caso do trabalho termodinâmico. O que é trabalho? Primeira coisa, quando a gente pensa em trabalho no nosso dia a dia, a gente lembra em esforço, em cansaço, como eu posso falar? Em gastar energia, né? Em realizar o trabalho no dia a dia, gastar energia. Na física, é um pouquinho mais específico esse conceito. Na física, é a transformação da energia, tá bom? Aqui, nesse caso, a gente vai pegar a energia térmica, ou seja, calor ou resfriado, né? No caso de compressões, e transformar em energia mecânica, tá? É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com que algo se movimente, tá bom? Tanto para frente quanto para trás, girando. A gente vai fazer isso, tá bom? Então, o trabalho, ele mede essa transformação de energia, tá? E a gente vai fazer tudo isso. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, o nome disso aqui é embolo, tá? Aqui imagina uma seringa, tá? O embolo é aquela coisinha, aquilo que comprime a seringa. Lembra quando vocês pegam a seringa e levantam ela assim? O embolo é aquilo ali, tá bom? Então, aqui, o que eu peguei? A gente pegou um gás, eu tô falando dessa situação aqui, tá? E aí, vocês estão vendo que tem uma chama? Então, o gás que tem dentro daqui vai começar a se aquecer. Conforme ele vai se aquecendo, ele vai se movimentando. A gente não pode se esquecer que temperatura é o nível de agitação das partículas. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Lembra do simulador que eu mostrei para vocês aula passada, conforme a gente ia aumentando a temperatura, as bolinhas de gases iam se movimentando, tá? E conforme esses gases vão se movimentando, vão batendo na parede, ou seja, vai aumentar a pressão, a gente tem que esse embolo é movido, tá bom? A gente tem que ele se levanta. Imagina mesmo, assim, uma coisa que você tá segurando, começa a aquecer, o que tá dentro começa a se balançar. Uma partícula vai batendo na outra, vai batendo na outra. Lembra que o gás, a partir de que ele é aquecido, ele entra em expansão. Então, ele quer aumentar o seu volume. Como é que ele aumenta esse volume? Movendo esse embolo. Ele vai para cima, tá? Ele empurra isso daqui para cima, tá? Então, esse gás aqui, a partir da chama, ele se expande, o seu volume é aumentado, tá bom? Trabalho isso. Peraí. Não, trabalho, ela é literalmente a transformação da energia,
Porque você tem trabalho na mecânica, você vai ter outros tipos de trabalho, tá? Aqui eu tô falando especificamente do trabalho termodinâmico. O calor é a passagem de temperatura. É a passagem dessa energia. Imagina o corpinho frio e o corpinho quente. O que é o trabalho aqui? O trabalho é movimentar alguma coisa. Movimentar fisicamente mesmo, tá? Nesse caso aqui, a gente aqueceu esse gás empurrou essa tampinha para cima. Esse é o trabalho realizado, tá? Esse daqui é o trabalho que ele faz. Tá bom? O calor você veria se você colocasse esse gás junto de outro mais gelado, e aí o gás mais quente ia passar a sua temperatura para o gás mais gelado, através do calor. O calor é essa passagem de energia. Aqui o trabalho é a movimentação mesmo, é energia mecânica, tá? Então a gente pegou, aqueceu esse gás, lembra que uma partícula, lembra daquele exemplo que eu falei do amigo na balada, que um vai batendo no outro? Então, uma partícula aqui vai batendo na outra e faz com que esse embolo vá para cima, tá bom? Porque a gente está expandindo esse gás. E ele foi para cima numa distância D. Imagina que ele subiu uma distância qualquer, eu chamei essa distância qualquer de D, tá bom? Então, como é que a gente faz para calcular o trabalho realizado por esse gás? Vamos primeiro lembrar da mecânica para trazer para a termodinâmica. Alguém lembra como é que é calculado o trabalho? O trabalho, para quem não sabe, ele é representado por essa... Ih, gente, fiz a letra horrível. Peraí. Por essa letra grega. O nome dessa letra é tal. Tá certo, Juan? O nome dessa letra é tal, tá? Ou vocês também... ou representa pela letra tal, ou representa por W, tá? W é mais... Acho que tal é mais comum do que o W. Mas você pode usar as duas letras, tá bom? Ou você pode escrever T gigante, só que T, lembrem-se que aqui é de temperatura, tá? Mas fica a critério de vocês, tá bom? Essa letrinha aqui é um Tzinho pequenininho, tortinho, tá? Como é que realiza o trabalho? Como o Juan colocou, trabalho é força vezes distância e você esqueceu do cosseno, porque a gente nunca usa, mas o cosseno ele existe, tá? Vou te mostrar por que a gente não usa. Peraí, cosseno de θ. Trabalho é calculado dessa maneira, é força vezes distância vezes o cosseno de θ. Por que o cosseno muitas vezes sai da nossa formulazinha? Esse ângulo θ, quem ele é? Ele é o ângulo entre a sua força e o deslocamento. Mas tá vendo que a força está sendo aplicada verticalmente e o deslocamento é verticalmente também? Então a gente tem aqui uma linha zona reta. Esse ângulo aqui é de 0 graus, você não tem ângulo. E cosseno de 0 é 1, tá? Por isso que fica força vezes distância. Ui. Força vezes distância, tá? Ou muitas vezes você tem, por exemplo, um bloquinho, um carrinho indo para frente, você quer saber o trabalho que ele realiza. A distância, se esse bloquinho vai para frente, a força foi para frente também, não tem ângulo, tá? O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Então, por isso que o trabalho fica força vezes distância, tá? Peraí que eu vi que vocês mandaram mais coisa. Exatamente, Juan. Então, muitas vezes eles não apresentam para vocês mesmo, mas ele existe porque, por exemplo, a FUVEST, ela dá questões de plano inclinado. E aí, se ela te der um plano inclinado, vou fazer aqui embaixo. Ui, não fiz um plano inclinado. Por exemplo, aqui você tem um plano inclinado, tá? Finge que isso aqui é reto. Você tem a força F sendo aplicada aqui. E aí você tem o deslocamento dado, sei lá, ele quer saber o deslocamento do eixo X, tá? E aí você tem que decompor isso aqui. E quando você decompor, você vai ter um ângulo, tá bom? E você vai ter que colocar. Ou você faz por decomposição, ou você usa a fórmula direto, tá bom? Mas aqui vocês podem colocar como trabalho é força vezes deslocamento, tá bom? Então, fica só relembrado para vocês como é calculado o trabalho. Esse aqui é o trabalho na mecânica. Agora a gente vai trazer para a gente o trabalho para termodinâmica. Vou relembrar com vocês outras coisas aqui. Essa aula vai ser de lembranças. Vamos lá. Relembrei que é trabalho. Agora vou relembrar com vocês que é a pressão. O que a gente vai usar aqui como pressão?
Lembre-se que a pressão, conceitualmente, aqui na parte de termo, na parte de termologia, a pressão, ela é tipo o número de choques que a gente tem das partículas com a parede do recipiente, tá? Então, aqui nessa imagem, aqui um jeito de ver, é quantas vezes essas bolinhas aqui dentro batem na lateral do nosso gás, tá? Conceitualmente, a pressão é isso. E como a gente calcula a pressão? Novamente, vamos falar de mecânica. Pressão, ela é calculada como? Força sobre área. Peraí que eu não vou colocar aqui, fica ruim? Não. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vai usar para construir a formulazinha que a gente quer, tá? Mecânica, pressão é força sobre área. Um jeito de lembrar, aqui ó, vocês estão vendo que a área é inversamente proporcional à pressão e a força é diretamente proporcional à pressão. Vamos lembrar da faca do pão, da faca de cortar pão, por exemplo. Se você pega e pressiona com o bico da faca, fura a sua mão, tá certo? Agora, se você pressionar com a faca deitada na horizontal, ela leva uma maior resistência para te cortar, tá bom? Só pressionando, unicamente pressionando, tá? Então, imaginem isso, quanto menor a área, maior é a pressão, tá bom? Então, a gente tem que ela cortaria você mais fácil, te furando. Agora, se você deita a faca na sua mão e só pressiona, leva mais tempo do que de bico, tá bom? Isso é um jeito fácil de lembrar dessa proporcionalidade, né? Dessa maneira como a pressão é feita, tá? Então, a pressão é calculada dessa forma. Aqui é só relembrando da física mecânica, tá? Pressão é força sobre área. Isso vocês vão usar para os outros conceitos de mecânica, tá bom? E fluidos, né? Na frente 1 que vocês têm isso, a parte de fluidos. Então, lá vocês usam o conceito de pressão, tá? E aqui a gente vai usar realmente, novamente, de novo. Realmente, novamente, de novo, ficou ruim. Mas isso aqui. Então, vamos lá construir o que a gente quer? Vou colocar aqui embaixo. Vou relembrar aqui de novo. Vou colocar aqui trabalho. É quem? Força vezes distância. E pressão é quem? Força sobre área. Vocês estão vendo que a gente tem força e força em ambas as fórmulas? E quando a gente trabalha com a parte de gases, a gente lembra que a gente tem as três importantes: pressão, volume e temperatura. Então, quem a gente vai deixar sempre a favor de nós? A pressão, volume e temperatura. Se eu estou vendo que eu posso substituir essa força por uma das variáveis que eu preciso, eu vou fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vai só isolar aqui. Quem é força aqui nessa fórmula? É pressão vezes área. Eu só passei... Deixa eu fazer uma linha mais fininha. Eu só passei o área multiplicando aqui, tá? Eu tô isolando a força aqui, tá bom? Então, eu só reescrevi essa fórmula, tá? Pressão é força sobre área e força é pressão vezes a área, tá? E com isso, a gente pode escrever trabalho em função da pressão. Então, vamos lá. Trabalho é quem? Peraí, eu vou fazer assim. Trabalho é quem? Força vezes distância, certo? Só que eu descobri que a força é pressão vezes área. Então, eu coloco pressão vezes área vezes distância. Eu vou escrever aqui em cima novamente para vocês não esquecerem por que eu fiz isso. Isso daqui é força. Tá? Vamos lá de novo, continuar com as substituições? Se tiver confuso, vocês parem e me falem o que está confuso. Eu só estou fazendo o quê? Eu estou deixando o trabalho em função das coisas que a gente utiliza, tá? Em função das três, em função de temperatura, volume temperatura, volume e pressão, tá bom? Que são as três variáveis que a gente utiliza nos gases, tá? Vamos lembrar mais uma coisa, agora matemática básica, que é necessário que vocês saibam. Como é calculado o volume de um sólido? Eu vou colocar um sólido qualquer, tá? Eu coloquei aqui um cilindro. Aqui um cilindro, ou a gente tem aqui um cubo, por exemplo, sei lá. Um cubo e um cilindro.
tá? Como a gente calcula? A área da base, o cubo é mais fácil, né? Que é lado ao cubo, né? Lado, lado, lado. Vou colocar L, L, L. Aqui. Então, aqui seria L ao cubo. Mas o que é esse L ao cubo? Como é que é... Perdão. L ao cubo. Só que aí, aqui é para um quadrado, tá? Aqui a gente tem agora um sólido, um cilindro, tá bom? Um outro tipo de figura. A gente tem que é calculado como? A área da base vezes a altura, tá certo? Então, volume é área da base vezes a altura, tá bom? Vamos olhar aqui. A área da base é essa base aqui do embolo, tá? Que a gente não consegue ver de cima, mas é esse pedaço, tá? E aí a gente tem quem é a altura? A altura é o D, ou seja, o tanto que a gente deslocou, tá certo? Então, aqui quando a gente olha para essa fórmula, a gente já tem a área, tá? Que é a área da base mesmo, é a área que a gente utilizou, é a área da superfície que a gente está tendo. Nesse caso aqui, seria esse pedaço aqui, tá bom? E a altura é o tanto que deslocou. Então, olha só, mais uma variável que a gente consegue enxergar. Vamos olhar para cá. A gente tem quem aqui, ó? Área vezes distância, que é quem? A área da base vezes a altura. Isso aqui é volume, tá bom? Deixa eu colocar aqui, dessa cor de novo. Isso aqui é o volume. Olha só, conseguimos duas coisas que a gente estuda nos gases. Então, a gente consegue escrever esse trabalho em função das coisas que a gente tem para os gases. Então, o trabalho, no final das contas, ele vai ser pressão vezes volume, tá? Como a gente está falando de compressão, de expansão, esse volume ele vai variar. Pode ver, imagine que aqui seja o volume inicial, e quando ele for para cá, o tanto de volume vai ser isso tudo, tá? Vai ser esse pedação todo. Então, a gente está brincando com o volume, tá bom? Então, a gente está expandindo e voltando, expandindo e voltando. Então, a gente tem uma variação do volume. É P vezes delta V. Agora eu parei de escrever. Tá, agora chegamos onde eu queria, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu deixei bonitinho para vocês, tá bom? Não se preocupem, aqui tá bonitinho, certinho, explicadinho, para vocês passarem pro caderno, não vai ficar essa zona feia. Primeira coisa que a gente fez, então, nos lembramos o que é trabalho. Colocamos a formulazinha que a gente aprendeu em mecânica. Trabalho é força vezes o tempo. E aí eu vou pegar e vou transformar isso no que eu quero. Vou trazer para termodinâmica, para a parte de termologia. Lembramos que quem a gente estuda aqui na termologia, no estudo dos gases, volume, pressão e temperatura. Então eu vou tentar encontrar essas coisas no que eu já tenho. A pressão, a gente sabe que ela é quem? Força sobre área. Tenho área em ambas as fórmulas, ambas em trabalho e pressão, posso deixar uma em função da outra. Só reescrevi como é calculada a força, tá? Pressão vezes a área, tá bom? E aí, o que eu fiz? Juntei uma coisa na outra. Trabalho, então, ficaria força vezes distância, força eu sei que é pressão vezes área, substituir. Essa é a primeira flechinha aqui. E aí eu vou olhar para quem? Para o volume do meu sólido. Eu sei que o volume do meu sólido ele é a área da base vezes a altura. Então, a altura, nesse caso aqui, é o tanto que deslocou. É o Dzinho que eu tenho. Então, a gente tem o volume aqui, tá bom? Então, eu sei que o trabalho de um gás, ele pode ser encontrado dessa maneira. Pressão vezes variação de volume, tá bom? Essa é a formulazinha que a gente vai usar, tá? Essa daqui. Mas saibam como chegar dessa para essa, tá? Aqui eu deixei bonitinho o que a gente fez, esse passo a passo de como chegamos em uma na outra, tá bom? Porque nessa parte de termodinâmica, vocês precisam interpretar muito. Então, saibam os passos a passo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver a correção. Tá. Alguma dúvida até aqui? Que vocês precisam lembrar? Alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Ok. Agora eu coloquei de uma maneira mais tranquila, tá bom? Deixa eu colocar aqui de novo, só para não esquecer. Como vocês estão tendo contato, de fato tendo contato,
muitos pela primeira vez, reescrevam as fórmulas, tá bom? Entendam o que elas querem dizer para vocês, tá? Porque muitas questões de exatas, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldades, é não conseguir interpretar o que a questão te pede, interpretar uma fórmula. Então, é muito necessário, reescrevam ela e entendam o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá entender os sinais. Vamos olhar aqui primeiro para esse quadro aqui. Vamos lá. Lembra quando a gente estava falando sobre dilatação? A gente tinha que o quê? Para uma expansão, o volume do gás aumenta. Então, o volume final é maior do que o volume inicial. Ok. Na compressão, a gente tem que o gás reduz o seu volume. Então, o volume final é menor do que o volume inicial. Primeira tabelinha aqui. Ok. O que é esse ΔV? Variação de volume. Se eu estou aumentando meu volume, lembra que delta é o quê? Na física, variação. Quando a gente tinha ΔV de velocidade, era quem? Velocidade inicial menos velocidade final. Esse tipo de coisa. Aqui o ΔV é delta de... o V é de volume, tá? Quem é ΔV aqui? Volume final menos volume inicial. É o tanto que variou, tá? Se na expansão esse daqui é maior, o ΔV é maior, essa última coluna é trabalho. Essa é a letrinha bonitinha que eu tava tentando fazer aqui, ó. Vocês estão vendo essa letra? É essa daqui. É tal o nome dela. É bem bonita. E aí a gente tem o quê? Aumentei o volume, o ΔV é positivo, maior do que zero, porque o volume final é maior do que o volume inicial. Na compressão, o volume final inicial é maior do que o final. Então, a gente tem que esse valor é negativo, tá bom? É isso que quer dizer essa terceira tabela aqui. Esse último aqui, a gente está falando do sinal do trabalho, tá bom? Vou escrever aqui trabalho, rapidinho. Só colocar trab, pra vocês lembrarem que é trabalho, tá bom? Por quê? Se esse sinal aqui, ó, a gente está falando de uma compressão. Se isso aqui é positivo, isso aqui também é, tá? A pressão, nesse caso, ela vai ser sempre positiva, tá bom? 1 atm é o nível do mar. Quando a gente passa a ficar abaixo disso aqui, lembra que vai aumentando o valor. Subindo de altura, de altitude, a gente está reduzindo esse valor, tá bom? Mas a gente não vai ter uma pressão negativa, aqui nesse caso, vestibular, tá bom? Então, aqui, positivo, positivo. Na compressão, o ΔV é negativo, como a gente viu aqui. Negativo, variação do trabalho negativo. O que isso significa? Na compressão, ou na expansão, quando a gente aumenta o volume do nosso gás, o trabalho é positivo. Ou seja, a gente está locomovendo alguma coisa. A gente está aqui, ó, por exemplo, a gente está aumentando alguma coisa. Aqui a gente está realizando o trabalho. Eles falam que a gente realiza trabalho. Quando a gente está comprimindo, ou seja, imagina que essa tampa vá para baixo, tá? A gente está recebendo trabalho, tá? Então, aqui a gente está expansão, realizando o trabalho. Isso aqui é importante, gente. Realiza... Ih, não consigo escrever. Na expansão, vocês coloquem aí, realizando. Vou colocar realizando. E na compressão, recebendo o trabalho. Ui. Vou colocar REC de recebendo, tá bom? Recebendo o trabalho. A gente vai ver isso nas questões e aí a gente interpreta, tá bom? Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Então vamos lá. Mais uma coisa para vocês, tá? Aqui é o gráfico disso aqui. Lembrem-se que pressão por volume, a gente tinha a representação das isotermas. Lembra que o gráfico era pressão... Ih, não consigo escrever. Pressão, volume e a isoterma assim, tá? Aqui a gente consegue representar o trabalho da mesma maneira. Na compressão, imagina que essa tampa aqui, ó, vá para baixo, ao invés de expandir. Imagina que aqui, ao invés de chama, a gente tem gelo, tá? E o gás, no caso, vai diminuir a sua temperatura, vai diminuir o seu volume. Essa tampa, esse embolo, ele vai para baixo, ele pressiona o gás, tá? Aqui tá comprimindo. Por exemplo, também, aqui trabalha no quente, tá? E acontece trabalho, sim.
o motor da geladeira. A gente realiza o trabalho, o chamado inverso, tá? Então, ao invés do ar estar expandindo, ele está comprimindo. Ele está diminuindo o seu volume, tá bom? Ele recebe trabalho. No caso, a geladeira, a gente tem o resfriamento. Quando a gente lida, por exemplo, com a Maria Fumaça, que é aquele trem, a gente aquece, o vapor expande e empurra o motor. Empurra lá a bobina que a gente quer girar. Na geladeira, não. Na geladeira, a gente resfria esse gás, tá? Então, a gente tem o trabalho inverso, mas ambos realizam trabalho, tá? Nesse caso aqui, quando o gás expande, a gente realiza trabalho. Quando o gás ele tá resfriando, a gente recebe trabalho. Imagina que o embolo ele tá nos pressionando, a gente está recebendo isso. Quando a gente, eu digo, nós somos os gases, tá? Quando a gente esquenta, a gente empurra esse embolo para cima. Então a gente está realizando o trabalho. Resfriamos, o embolo vem para baixo, recebemos o trabalho. Tá bom? Então, continuando aqui no estudo dos sinais. Aí a gente viu isso aqui. E quando a gente não varia volume? Quando o ΔV é zero. O que acontece? Aí sim, a gente não tem trabalho. Tá? Vou colocar em cima aqui. ΔV igual a zero. Porque você tá vendo que essa fórmula, que ela é uma multiplicação, trabalho é pressão vezes variação do volume. Se a gente não varia o volume, então a gente não realiza o trabalho. Não realizamos e não recebemos, tá? Trabalho zero, tá? Quando a gente não muda o volume, trabalho zero. Ok? Aqui vamos falar sobre o gráfico. Eu tô indo mais rápido para dar tempo de ver tudo, porque eu coloquei bastante coisa hoje. Mas qualquer dúvida é só mandar aqui também, tá bom? Aqui é a formulazinha, o jeitinho mais bacana e o melhor de ver isso aqui é quando eles te dão um gráfico e eles pedem para te calcular o trabalho, tá bom? Lembra, por exemplo, aqui mecânica de novo, velocidade, o gráfico de velocidade por tempo. E quem é a área do gráfico velocidade por tempo? É o ΔS. Lembrem-se disso. Aqui é a mesma coisa. Quem é o gráfico de pressão por volume? A área dele. É o trabalho. Tá bom? Aqui é o trabalho realizado pelo gás. Tá certo? Então, a área desse gráfico é isso. E vamos olhar quem é a área desse gráfico? Base, olha lá, vamos olhar para esse quadrado. Base é quem? VA, VB. Eu posso colocar só como ΔV, tá bom? A temperatura, o nosso gás, ele tá indo de um volume A para um volume B, tá bom? Vezes a altura. Quem é a altura? Pressão. Então, a área desse gráfico, o trabalho, é quem? A área da base vezes a altura. Exatamente o que a gente tinha, tá bom? Então, a gente tem isso, que o trabalho ele é dado pela área desse gráfico, de pressão por volume. Tá bom? Alguma dúvida até o momento? Falei bem rápido, né? Agora a gente vai ver um exercício, eu acho que fica um pouquinho mais claro. Esse W é trabalho também. A gente pode escrever ele como tal, como W, um tesão, um tal grande, tá? Isso tudo aqui é trabalho, representa trabalho. Tá? Então vamos lá para um exercício. Peraí, deixa eu tirar da tela grande. FUVEST 2021. Eu não sei se vocês conseguem ver. Conseguem, né? FUVEST 2021, gente. Vamos lá. Como eu falei, eu coloquei no início da lista também aquela mesma coisa para vocês não se esquecerem, tá? Como eu falei, termodinâmica é um assunto que cai muito, muito, muito. E vocês precisam interpretar muito. Então. Então vamos fazer ele. Bora lá. Um mol de gás ideal percorre o processo cíclico. O que eu tô fazendo para vocês? Eu tô apresentando. Gente, só um segundo. Prontinho. Eu estou apresentando para vocês um diagrama que eu não tinha apresentado ainda, porque estou adiantando o assunto. A próxima aula a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai falar da primeira, e lá a gente vai lidar muito com esses ciclos, tá bom? Mas eu quero que vocês já fiquem familiarizados com eles.
e comecem a saber interpretá-los, tá bom? Então vamos lá. Um mol de gás ideal percorre o processo cíclico ABCA. Então vai daqui para cá, para cá, para cá, voltamos ao início, ok? Em um diagrama, pressão por volume, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB é isocórica, ou seja, pressão constante. Realmente, ó, P1 está constante no ponto A e no ponto B é o mesmo valor. Na etapa BC é isocórica, ou seja, mantém o volume, tá? Que ele poderia ter usado a palavra isovolumétrica, mas a FUVEST não vai usar a palavra isovolumétrica, tá? Para o aluno que não viu isso, ele já ia ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas basta você lembrar do gráfico aqui. O que é isocórica? Mantém o volume. Olha aqui o V2, o ponto C e o ponto B estão na linha do V2. Então, eles estão com o mesmo volume, ok? E na etapa CA é isotérmica. É a curva que a gente já conhecia, tá bom? Aqui ele só está trazendo os gráficos, tá? De uma vez só. Lembra que lá a gente estudou um por vez. Aqui ele está trazendo um processo cíclico que acontece com esse gás, tá bom? E aqui muitas vezes vai ser apreciado dessa forma, não vão ser apreciados 3 gráficos diferentes. Ele transforma isso tudo aqui num processo só, tá bom? Então é isso aqui que está acontecendo. E aí, vamos lá. Considere as seguintes afirmações. 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Aqui eu vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês tentarem raciocinar, criar uma linha de raciocínio com o que a gente viu até o momento. Tá bom? Isso que a gente teve 20 minutinhos de aula, 40, perdão. Então eu quero que vocês criem uma linha de raciocínio e tentem, nem que seja por chute, tentar essa. Tá bom? Agora são 9h20, 9h23, eu volto de novo. Tentem entender o que está acontecendo, tá? Olhem cada linha, cada coisinha que vocês viram. A equação do trabalho é essa aqui. Lembrem-se. Pressão, variação do volume. Peraí, que delta V. Tentem fazer essa questão aqui. 3 minutinhos. Aqui é para relembrar mesmo. Na 1 ele fala de liberar calor. Lembrem-se das primeiras partes da aula que a gente teve quando a gente falou de calor, tá? Quando a gente está falando aqui dessas transformações, o que está acontecendo em cada uma delas, o que acontece quando a gente aumenta a nossa temperatura, tudo isso é questão interpretativa e vai necessitar para termodinâmica, tá bom? Então, se tá perdido, não sabe nem o que está acontecendo, vai por partes, vai devagarinho, tá bom?
mais um minutinho. Podem colocar no chat já. Quem não souber, pode colocar um X, tá bom? Meu, não entendi nada. Coloca um X sem problema nenhum. Só para ter uma noção. É, Juan. É só no treino mesmo. Gente, então vamos lá. Muitos de vocês colocaram a letra C. Ixi, é isso que teve. Vamos lá. Alternativa por alternativa. 1. O gás libera calor. Pensando na proposição. Então vamos lá. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. O que é liberar calor? Vamos lembrar das nossas curvas aqui. Liberar calor aqui, ele quer dizer no sentido de mudar a sua temperatura. Quando a gente muda a temperatura, a gente cede ou recebe calor, tá bom? Então, nessa parte de liberar calor, é nesse pedaço, tá bom? O único caso que a gente não libera calor é quando a gente está numa isoterma, tá? Porque a temperatura inicial e final é a mesma. Então, a gente não variou a temperatura, não liberamos calor. Então, quem é a nossa curva aqui isoterma? É a A até a C. Ele ainda colocou pra gente. CA é isotérmica. Então, na AB e na BC, a gente libera calor. Então, na AB, não tá aqui, BC, liberamos calor. Peraí. Isso aqui é verdadeira. E esse aqui é falso. CA, a gente não está liberando calor. Tá bom. Ih, gente, peraí. Cancela. Aqui a gente tá assim. Por que aqui a gente está assim? Porque a gente está sendo comprimido, tá bom? Primeiro a gente aumentou o nosso volume e depois a gente reduziu o nosso volume. Está vendo que a gente está indo de V2 para V1? Então, para a gente poder reduzir o nosso volume, a gente está liberando calor, tá? Cancela essa explicação que eu dei da temperatura, tá incorreta, tá bom? Então, o que está acontecendo? Primeiro a gente aumenta o nosso volume, a gente recebeu calor. E depois a gente vai e reduz o nosso volume. A gente cedeu o calor, tá bom? Só que aqui a gente está variando a pressão também. Então, aqui é verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, CA é verdadeiro. A gente está liberando calor, tá? O único caso em que a gente não estaria liberando calor é na etapa BC, porque a gente não variou o volume. Então, a gente não expandiu e não se contraiu. Então, não teve essa variação de calor. Agora, quando a gente está movimentando, mudando de volume, a gente está recebendo ou cedendo calor, tá bom? Então, essa aqui, a 1, é verdadeira, tá? Vamos para 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto nas etapas AB quanto na etapa BC. O único caso aqui para o trabalho ser nulo é o quê? Ou a pressão ser zero, ou ΔV ser zero. O único caso aqui, então, para o ΔV, para trabalho ser zero, é o ΔV sendo zero, tá bom? Então, aqui a gente tem o único caso do ΔV sendo zero é na etapa BC, em que ela é isocórica, tá bom? Então, a gente tem o quê? Na isocórica, que é a isovolumétrica, o volume não muda. Então, a gente não realiza o trabalho, não realiza e nem cede trabalho, tá bom? Isso mesmo, Luan. Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Libera sim. Eu vou voltar para essa 1 de novo, tá? Eu vou voltar para ela de novo. Deixa eu só explicar as outras, que essa 1 vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, aqui na 2, tá bom? O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto nas etapas AB quanto na etapa ABC. Na etapa AB, a gente variou o volume. Então, a gente realizou o trabalho. A pressão não é zero, tá bom? Então, AB, verdade. Agora, na etapa BC, a gente não varia o volume. Aqui o ΔV é zero. Então, o trabalho é zero. Então, ele não é não nulo, ele é nulo.
Então, essa aqui, incorreta, tá? Então, 2, incorreta. Próxima. Deu para entender? Muita gente marcou B. O porquê que não é. Não é porque na etapa BC, daqui para cá, o ΔV é 0. Se o ΔV é 0, o trabalho é 0. Tá bom? Para quem marcou C, foi? Foi? Vou admitir que foi. Então, vamos lá. 3. O gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa B quanto na etapa CA. Agora é a explicação que eu dei, tá bom? Ui, gente. O gatinho apareceu. Agora é a explicação que eu dei. Por que não? Na etapa B, verdade, a gente está variando o volume e mantendo a pressão constante. Então, a gente tinha a isobárica. E na isobárica, a gente tem quem? Volume sobre temperatura. Volume sobre temperatura. Lembra? V0, T0 é igual a V1, T1. V1, T1. A gente tinha isso aqui. Então, a gente tem quem? Temperatura pode variar, tá bom? E nesse caso aqui tá variando, porque o volume tá variando, tá bom? Então, a gente tem sua temperatura aumentada tanto na etapa B, verdade, quanto na etapa CA. Quem é a etapa CA? É uma isotérmica, tá? Na etapa CA. Aqui é CA também. Na etapa CA, tá bom? Então, na isotérmica, a gente não tem que a nossa temperatura é aumentada. A gente tem que a nossa temperatura ela é constante, tá? Então, se a nossa temperatura ela é constante, ela não aumenta. Então, isso aqui é falso. Então, a 3 ela é incorreta, tá bom? Então, para quem marcou D, ou pensou em marcar, não é, tá? Porque na etapa CA ela é uma isotérmica, a gente não muda a nossa temperatura. Agora, vamos lá. A gente está entre nenhuma delas e a 1, tá bom? Então, vamos lá. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Vamos analisar dessa maneira aqui, ó. Pela equação geral, mais fácil. P0, V0, T0. P1, V1, T1. Tá? Então, vamos lá. Na etapa BC, a gente tem que o volume ele é constante, então corta, corta. E a gente tem que quem? A pressão varia. Se a pressão tá variando, a temperatura tá variando, tá? Nesse caso aqui, a pressão ela tá aumentando. Então, não, ela tá diminuindo, tá? Vai de P1 para P2. A pressão tá diminuindo, a temperatura tá aumentando. Só que aí, isso é no primeiro caso, no segundo vai equilibrar, tá? Então, a gente tem que sim, é verdade, o calor ele é liberado na etapa BC, tá bom? A gente tem isso aqui que tá acontecendo. Primeiro a gente coloca P1, V1, P1, T1, tá? Uma temperatura aqui. E vamos olhar também, deixa eu fazer um pontinho de outra cor, quero que fique o mais claro possível. Aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês que quanto mais distante da origem, maior é a temperatura e tudo mais? O pontinho B, ele tá mais distante da origem do que o pontinho C. E a gente pega e tá indo de B pro C. A gente tá indo do quente pro frio. Então, a gente tá liberando temperatura, tá bom? Dessa forma aqui. Isso aqui é verdade, tá? Então, BC, correto. Deixa eu fazer de outra cor. Agora, a gente quer saber na etapa CA, tá? O gás libera calor tanto na etapa BC, isso é correto, quanto na etapa CA. Aqui, o que a gente está tendo? A gente tem que a temperatura ela é constante, então a gente vai ter P0, V0 é igual a P1, V1. E a gente tem que isso daqui está acontecendo. Só que a gente tem que o V2 ele é maior do que o V1. E a gente está fazendo esse processo aqui, de V2 para V1. Ou seja, a gente está grande, a gente expandiu e a gente vai reduzir o nosso tamanho, a gente está sendo comprimido. Lembra que quando a gente é comprimido, a gente libera calor. Não significa que, nesse caso, a gente não muda a nossa temperatura, mas a gente transforma em calor, tá? Lembre-se que realizar trabalho é transformar, são transformações de energia, tá bom? Então, a gente pode transformar esse calor em uma energia mecânica, em outros tipos de energia, tá? A temperatura é conservada, mas a gente perde de calor, tá? Vocês vão entender isso na primeira lei da termodinâmica, que é o que eu vou passar hoje ainda, tá bom? De como isso é feito,
tá? Então, a gente foi comprimido. Então, a gente reduziu o nosso volume. Para a gente fazer isso, a gente tem que perder calor, tá bom? Então, é verdadeiro. Tanto quanto na etapa CA. Verdade. A gente está perdendo calor, tá? Então, porque aqui a gente foi comprimido, tá bom? Então, aqui é verdadeira. Apenas a B. Verdade, nenhuma delas incorreta, tá? Eu não sei se ficou tão claro, mas eu acho que vem da primeira lei da termodinâmica, vai ficar um pouquinho mais claro de visualizar isso. Deixa eu apagar essas anotações aqui. Questão muito boa para revisar conceitos. E isso é, no geral, a termodinâmica. Na termodinâmica, vocês vão revisar conceitos. É isso, interpretá-los, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou passar... Peraí. Eu quero que vocês realizem essa 2, tá? Estão vendo que ela é dissertativa? Então, façam ela. Ela é um pouquinho mais complicada, tá bom? Mas vocês conseguem. Mas vai exigir tempo e interpretação, tá? Principalmente nessa 1, qual é o volume do gás, tá? E o trabalho mecânico realizado, esse é fácil, que é só aplicar a fórmula diretamente. O que eu trouxe ela aqui para vocês verem? Estão vendo aqui, ó, 10 a quinta? Aqui eu só quero fazer uma observação. A pressão atmosférica é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. O que é isso? Isso é um ATM. É uma atmosfera, tá? Lembrem-se que a pressão no sistema internacional ela é dada por Pascal. E 1 Pascal é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Aqui nesse caso é um ATM, tá? 1 Pascal, esse aqui, ou seja, isso aqui é uma atmosfera, tá? Que a gente está acostumado com ATM, mas eles vão sempre dar para vocês, tá bom? Nesse caso aqui ele falou que tá em nível do mar? Não. Mas, ó, a pressão atmosférica é igual a 10 a quinta newtons por metro segundos. Isso não muda nada, tá? Isso você vai usar esse valor. Só que saiba que isso aqui é no sistema internacional, tá bom? Quando você vê newton por metro quadrado, ou seja, newton é o quê? É força, metro quadrado é medida de área, tá? Então tá no sistema internacional isso aqui. E aí eu só trouxe isso aqui para vocês observarem que esse valor equivale a uma atmosfera, tá bom? Só para vocês terem noção se um dia vocês precisarem fazer essas conversões. Mas ele vai dar para vocês. Outra coisa que eu queria apresentar para vocês é aqui. Não. Agora é na aula mesmo. Último conceito, a gente tem 4 minutos. Eu vou deixar dessa maneira, tá? A gente vai falar sobre a energia interna de um gás. O que é isso? Dá para falar rapidinho, tá? Nesses 4 minutinhos finais. O que é a energia interna de um gás? É a soma da energia cinética, tá? Com a potencial. Ou seja, é o tanto que o nosso gás tem de potencial de movimentação, tá bom? É mais ou menos isso aqui que a gente vai ver na próxima aula. Não deu tempo de falar tudo que eu queria. E spoilerzinho, o primeiro princípio da termodinâmica, que é o mais importante de todos, tá bom? E aqui algumas observações e exercícios. Então, na próxima aula a gente vai fazer isso aqui, tá? E façam a lista. Eu coloquei só dessa aula de hoje, gente, esse exercício que eu fiz com vocês. Ih, não tá aqui, tá aqui. Peraí. Esse exercício que eu fiz com... Peraí, gente. Aqui. Esse exercício que eu fiz com vocês e esse 2. Eu só deixei esses 2, 1 e o 2, tá? Porque exige interpretação. Eu vou colocar uma listinha extra para vocês, apenas desse pedaço. Só não sei quando ela vai sair, mas um dia ela sai, tá? Mas refaçam esse 1, entendendo e fazendo anotações sobre ele, porque esse daqui é 99% do tipo de questão que vai cair sobre o que eu falei hoje, tá? É um gráfico com coisas de verdadeiro ou falso, interprete. É isso. E é uma questão leve, tipo, média para difícil. Então, saibam fazer, para não perder, tá bom? Mas lembrando que pro Enem, no caso, se você acertar fácil, é muito melhor do que você acertar uma difícil, tá? E tentem fazer essa 2. FUVEST também, tá bom? E eu acho que do conteúdo da aula de hoje, queria ter dado mais coisa, mas não deu tempo, tá? Deixa eu interromper a gravação.
Então, até a próxima aula, aqui o pessoal da gravação.